Trabalho de Economia Industrial, apresentado ao professor Roberto Brito, na Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Nós vamos tratar sobre o artigo Desindustrialização no Brasil, limites financeiros, tecnológicos e comerciais ao desenvolvimento industrial, do Dario Rodrigues da Silva. Para tratar o tema, o autor dividiu a trajetória da indústria brasileira em 3 grandes momentos, começando em 1929 com o crash da Bolsa de Nova York, que foi o gerador da Grande Depressão, que trouxe uma crise mundial severa, provocando a perda de dinamismo no setor primário global. No entanto, como sabemos, a economia brasileira era baseada no complexo primário exportador, em que o setor externo representava o centro dinâmico da economia, sobretudo na exportação de café, que representava 71% das exportações nacionais. Contudo, é importante ressaltar que, embora a recessão mundial tenha agravado a situação da economia brasileira, ela já se encontrava em uma situação muito delicada, já que havia uma grande dependência da exportação de café, que tinha seus preços declinantes durante toda a década, o aumento da dívida externa, que crescia para financiar os estoques do produto, e ao mercado interno amplamente dependente de produtos industriais importados. Assim, como apontado por Maria Conceição Tavares, havia a possibilidade de colapso das contas externas, o que ela chamou de processo de estrangulamento externo, em que houve a contenção das importações e a respectiva substituição pela produção nacional, que é o processo que ficou conhecido como industrialização por substituição das importações. Assim, de 1930 a 1955, o país vivenciou um momento de industrialização restringida, em que o processo de industrialização foi coordenado pelo Estado, que garantia o fluxo contínuo de investimentos e acesso à tecnologia. E para que houvesse o desenvolvimento endógeno da indústria, o Estado precisou atuar como coordenador e produtor. Já de 1955 a 1980, o autor pontuou que o Brasil experienciava uma etapa dinâmica do desenvolvimento industrial, que houve a convergência tecnológica do Brasil em relação aos países centrais do capitalismo. É importante ressaltar que, como demonstrado por Nassif, Feijó e Araújo, de 1947 a 1980, o Brasil foi o país com a maior média anual de crescimento do PIB, de 6,4%, que era acima da média dos países desenvolvidos no mesmo período. Contudo, a partir de 1980, a abertura dos mercados, a quinta revolução tecnológica e a crise da dívida externa levaram à desarticulação das capacidades sociais que sustentavam o desenvolvimento industrial brasileiro, com o país sendo afastado da fronteira tecnológica e iniciando a trajetória do país rumo ao seu processo de desindustrialização. Agora que nós traçamos essa linha temporal, nós vamos observar como se deu de fato o processo de industrialização no Brasil. Após a Segunda Guerra Mundial, houve uma reorganização do sistema de estados e das relações internacionais. E é nesse quadro que a indústria brasileira passou a se sustentar em 3 grandes planos nacionais de desenvolvimento: o Plano de Metas, de 1956 a 1961, o Plano Nacional de Desenvolvimento, de 68 a 73, e o Plano Nacional de Desenvolvimento 2, de 74 a 79. A autora Carlota Pérez apontou que esses planos tiveram sucesso em implantar uma estrutura produtiva diversificada com bases tecnológicas similares à dos países desenvolvidos. É nesse momento que a indústria brasileira passou de uma participação no PIB de 19,3% em 1947 para 31,3% em 1980. Na década de 70, nós notamos uma crise de sobreacumulação, ou uma crise de superprodução de capital, que, segundo David Harvey, acontece quando quantidades sempre crescentes de mais-valia são apropriadas pelos capitalistas, sem que estes consigam ser lucrativamente absorvidos. Assim, nós observamos o fim da era keynesiana, que era reinante após a crise de 1929. Essa crise de sobreacumulação viu como alternativa a adoção do pensamento neoliberal de Hayek, Mises e Friedman. Nesse momento, havia uma forte oposição à intervenção do Estado e ao planejamento econômico centralizado, que ganha força com Margaret Thatcher no Reino Unido, em 1979, e Ronald Reagan nos Estados Unidos, em 1980. Em 1979, houve a alta dos juros nos Estados Unidos,
o que trouxe uma dificuldade de administração da dívida externa para os países em desenvolvimento, inclusive o Brasil, que tinha sua dívida baseada em taxas de juros flutuante. Assim, fica clara que a dependência de financiamento dos países periféricos foi prejudicial para sua economia. Além disso, nós tivemos o choque do petróleo, que agravou a situação da economia brasileira. Além disso, os gastos com o Plano Nacional de Desenvolvimento 2 colocaram o país na rota para a crise da dívida externa. Já a década de 80 ficou conhecida no Brasil como a década perdida e foi marcada pelo agravamento da crise da dívida externa, que entrou em colapso em 1982, sendo o momento que a regressão da estrutura produtiva ficava evidente e iniciava-se o processo de esgotamento da industrialização. A estratégia de industrialização por substituição das importações, comandada pelo Estado, começou a ter os seus limites revelados e ficou evidente a falta de estrutura financeira que financiasse o processo no Brasil, além da falta de capacidade endógena de desenvolvimento tecnológico. Fora isso, a partir da moratória do México, de 1982 a 1984, o FMI passou a ser um propagador do neoliberalismo, que passou a exigir uma série de ajustes estruturais para os países tomadores de empréstimos. É nesse momento que o Brasil tem o seu esquema de financiamento à industrialização financiado pelo Estado desarticulado. O autor aponta que existe uma relação entre a tecnologia, a desindustrialização e as cadeias globais de valor. Na tecnologia, o autor surge com as capacidades sociais, que seriam capacidades que permitem aos países mais distantes da fronteira tecnológica absorver as tecnologias no mesmo nível dos países desenvolvidos, conferindo uma maior produtividade. Contudo, essas capacidades levam tempo para ser construídas e oferecem condições para os países líderes se manterem líderes. Logo, é necessário para os países em desenvolvimento adotar um processo que reduz essa distância, já que a tecnologia se difunde de uma forma muito lenta dos países industrializados para os países em processo de industrialização. Logo, a ausência ou a pequena capacidade social dos países é um dos fatores agravantes que leva ao processo de desindustrialização. Além disso, esse processo leva à baixa inserção das indústrias brasileiras nas cadeias globais de valor, em que o Brasil é inserido somente por meio da importação. O processo de globalização é um processo assimétrico, seletivo e hierarquizado, em que as grandes corporações detêm o controle das cadeias regionais e globais de produção. Até 1970, as corporações transnacionais se integravam aos países em desenvolvimento por meio da substituição das importações, ficando a serviço do mercado interno e com uma grande coordenação estatal. Só que com o Consenso de Washington e a nova ortodoxia liberal, houve uma ampla reorientação da estratégia dessas empresas, que passaram a aproveitar a produção desses países para terceirizar as atividades padronizadas de produção, já que esses países têm custos menores de produção. Isso fez com que essas empresas assumissem o controle da estrutura produtiva brasileira, que foram inseridas dessa forma nas cadeias globais de valor. É nesse sentido que surge a necessidade de pesquisa, desenvolvimento e inovação nos países, a fim de atrair atividades produtivas de alto valor agregado. Além disso, nós observamos que esse processo trouxe a desarticulação das capacidades sociais. A adoção de política de abertura dos mercados fez com que o Brasil fosse afastado da quinta revolução tecnológica, ocorrendo uma desnacionalização e uma desindustrialização no país, ficando evidente a dependência financeira e tecnológica do Brasil, com as indústrias submetidas à concorrência, redução das tarifas de importação, remoção das barreiras e valorização cambial prolongada. Todos esses foram aspectos que contribuíram muito para a desindustrialização do país. Assim, a década de 90, marcada pela globalização, a desarticulação das capacidades sociais, a adoção de políticas de abertura dos mercados e a reorientação da estratégia das empresas transnacionais, levou ao processo de desindustrialização. A desindustrialização é um conceito que não é consenso dentro da literatura econômica.
Existem 3 principais conceitos que são abordados por diferentes autores. O primeiro deles é a relação entre a desindustrialização e a queda na participação da produção ou emprego do emprego industrial em relação à produção ao emprego total de uma economia. Há outros autores que defendem a desindustrialização como um fenômeno de sinal de ineficiência nas relações de trocas internacionais de uma economia. Já outros autores defendem a relação entre o valor adicionado e o valor da produção. O autor adota a postura de que a desindustrialização brasileira é precoce e negativa, já que a indústria nacional não tinha atingido o padrão de maturidade necessário, sendo negativa para o crescimento econômico no longo prazo. A crise de 2008 ampliou o papel das empresas transnacionais na estrutura produtiva nacional, que houve um aumento significativo das fusões e aquisições. Isso até poderia ser um processo positivo, caso estabelecesse laços virtuosos com as cadeias globais de valor, sendo uma estratégia de aproximação à fronteira tecnológica. Só que não é o caso, apenas houve a transferência das decisões estratégicas da produção brasileira para o exterior. Assim, nós notamos uma participação na indústria do PIB de 31,3% em 1980 para 14,6% em 2010, que revela que a pauta exportadora brasileira foi revertida de produtos manufaturados para produtos primários. Assim, a perda de importância da indústria no contexto mundial, com o aumento da lacuna da fronteira tecnológica, além da queda nas exportações e do resultado inexpressivo da balança comercial brasileira, mostra que a desindustrialização está aliada a um processo de atraso tecnológico. Assim, como apontado por Santos e Gimenez, todo esse longo processo é que a desindustrialização brasileira reproduziu uma economia subdesenvolvida, não como uma etapa na trajetória de seu desenvolvimento, mas afirmando-se como uma economia dependente e colocando-a numa posição subordinada na divisão internacional do trabalho. Produziu-se, em outras palavras, um subdesenvolvimento industrializado. Assim, nós percebemos que a inserção histórica do Brasil fez com que os elementos necessários para sua industrialização fossem de origem externa, tanto financiamento quanto tecnologia, revelando a vulnerabilidade, dependência e posição periférica da economia brasileira em relação aos países centrais do capitalismo. Essas são as nossas referências bibliográficas utilizadas nesse trabalho e esse é o nosso grupo. Nós agradecemos e desejamos a todos uma boa noite.